Professora Mafalda, nessa tarde aqui do inverno gaúcho, que no sul do Brasil faz frio nessa época do ano. E nós gostaríamos, desde já, de agradecer o seu gentil aceite para nos felicitar com essa fala hoje à tarde. A professora Mafalda é pesquisadora e professora da Universidade de Coimbra, e ela já conhece muitos dos meus amigos aqui do Brasil, e então hoje estamos lhe conhecendo. A senhora foi indicada, muito bem indicada, por alguns amigos de Minas Gerais, e eu enviei e-mail e prontamente recebi o aceite. Então, hoje a professora Mafalda vai trabalhar conosco sobre pessoa, direito e digitalização do mundo, o direito na pós-pandemia. Então, professora Mafalda, por favor, fique à vontade, tenha o seu tempo, tá? 1 hora, depois a gente abre para debate e estamos aqui para ouvi-la, tá certo? Muito obrigada. Muito obrigada muito obrigada pelo convite, muito obrigada por terem acedido a esta alteração horária, porque a hora inicial fazia com que esta reunião começasse em Portugal cerca das 11h30 ou meia-noite, e portanto já era aí um bocadinho noite em demasia. E queria também agradecer as palavras tão gentis e tão simpáticas com que me apresentou e com que me acolheu nesta reunião. Quando me falou para eu estar aqui e para podermos conversar um bocadinho, eu fiquei de pensar num tema e o tema, em função daquilo que me tinha explicitado, que seria o âmbito destas reuniões, eu pensei exatamente na pessoa, direito e digitalização do mundo, o direito na era pós-pandémica. Isto porque nós estamos todos a viver uma época de novidade, de não boa novidade, em virtude daquilo que o vírus e a doença da Covid-19 trouxe a todos nós, a começar no Oriente e depois a propagar-se para o Ocidente. O que é que surgiu, de facto? Surgiu na China, em finais de dezembro de 2019, embora agora já se diga que o vírus circularia em Barcelona, pelo menos desde março de 2019, e rapidamente se percebeu que, fruto da globalização, este novo coronavírus seria exportado para o resto do mundo. Portanto, paulatinamente, os infectados foram-se multiplicando um pouco por toda a parte, e, a certa altura, a entrada de nacionais de determinados países que têm viajado para certos destinos passou a configurar um risco com que as autoridades de saúde teriam que necessariamente lidar. Umas vezes com maior rapidez, outras vezes com menor rapidez, umas vezes com maior intensidade, outras vezes com menor. A estratégia inicial dos responsáveis pela área da saúde em Portugal, no início, nunca passou por uma política de contenção severa, com imposições de forma de quarentena obrigatória, como já se estava a assistir no Oriente. Por outro lado, mesmo conscientes da existência de um período de incubação, as autoridades sanitárias em Portugal, e isto multiplicou-se por muitos outros países, não foram pródigas em aconselhar um distanciamento social, levando em alguns casos pessoas que estavam infectadas a trabalhar em ambientes partilhados por muitas pessoas, como escolas, fábricas, inclusivamente hospitais. As pessoas circulavam livremente e, portanto, isto conduziu à proliferação de surtos epidémicos e foi exatamente essa proliferação de surtos epidémicos associada aos relatos do dramatismo do caso italiano que fez inverter este cenário. Portanto, aquela que foi uma fraca reação inicial converteu-se numa reação forte. E um pouco por todo o lado foram decretados estados de emergência, estados de calamidade e foram impostas formas de confinamento mais ou menos rigoroso. A necessidade, de facto, de conter a progressão de um novo vírus, um vírus que era e ainda é em certa medida desconhecido, aliado ao medo que se foi instalando nas sociedades, fez com que fossem adotadas medidas fortes, algumas das quais com um impacto muito violento nos direitos fundamentais dos cidadãos. E
seja pela necessidade de os poderes públicos, e quando eu falo de poderes públicos estou a falar não só de governos, mas estou a falar dos poderes judiciais, dos poderes sanitários, entre outros, ou de determinadas entidades privadas por indicação daquelas. Estou a pensar, por exemplo, nas entidades patronais. Portanto, a necessidade que este leque alargado de entidades tiveram de adotar medidas de precaução, ou em consequência dos novos hábitos que foram sendo adotados por cada um dos cidadãos individualmente para satisfazer necessidades primordiais, fez com que surgisse, emergisse, de certo modo, e não se sabe agora até que ponto é que isto é transitório ou isto veio para ficar, uma nova forma de construção societária, porque as pessoas foram maioritariamente levadas ao confinamento, refugiaram-se no seu domicílio, umas vezes por imposição externa, outras vezes por medo daquilo que estava para chegar ou que já tinha chegado. E, portanto, lentamente, aquilo que se verifica é que se instalou nas sociedades contemporâneas uma espécie de cenário orwelliano que ainda há pouco tempo nós diríamos que era perfeitamente impossível. Ou seja, nós temos agora um nível de controle não só dos Estados em relação aos cidadãos, mas dos cidadãos em relação aos outros cidadãos, muito maior do que aquele que algum dia poderíamos imaginar. E são inúmeros os exemplos de situações concretas que acabam por ferir, de algum modo, direitos fundamentais. E estou a pensar num cenário europeu e num cenário português, a utilização de drones para a vigilância daqueles que ficam obrigados a uma quarentena, a recolha e partilha de dados relativos à saúde dos cidadãos, a utilização de aplicações de telemóveis que, ou com base em dados de geolocalização e dados biométricos, ou mesmo com acesso a metadados, permitem controlar eventuais deslocações e sintomas das pessoas e alertar as restantes sempre que tenham estado em contacto com algum infectado ou com algum suspeito de infecção ou com alguém que tenha estado com um infectado, o controle e registro de temperaturas, quer em restaurantes, quer em consultórios médicos, quer nos locais de trabalho, nas escolas, em tantos outros sítios. Fala-se inclusivamente, não em Portugal, mas em alguns estados, da colocação de microchips debaixo da pele para controle das condições médicas dos cidadãos. Verificou-se, por outro lado, uma aceleração do teletrabalho, a proliferação da utilização de plataformas de streaming, e nós hoje somos um exemplo paradigmático disso, porque desde o surgimento da pandemia até hoje são centenas e milhares de webinars, conferências online que se têm realizado, para além de reuniões, tertúlias, mesas de debate, etc. E, portanto, aquilo que nós verificámos foi, por um lado, esse controle acrescido e, por outro lado, uma digitalização do mundo. E essa digitalização e consequente desumanização das relações pessoais, das relações familiares, afetivas, culturais, laborais, implica, por si só, problemas complexos em sede de proteção de dados pessoais, por um lado, e em sede de proteção de direitos fundamentais que nós podemos caracterizar como direitos de personalidade. E são inúmeros os direitos de personalidade que sofreram restrições violentas e que sofrem ainda restrições violentas. E não estou a falar do direito à vida ou do direito à integridade física, que podem ter sido postos em causa pelo eventual contágio do vírus e eventual desenvolvimento da doença. Estou a falar, por exemplo, do direito à integridade física ou mesmo do direito à vida, que foram postos em causa fruto das medidas de contenção que foram aplicadas. Ainda hoje, nos órgãos de comunicação social em Portugal, havia a notícia de que teriam sido adiadas cerca de 85 mil intervenções cirúrgicas e que 1 milhão de consultas médicas, incluindo consultas no fórum oncológico, teriam ficado por realizar, teriam sido adiadas, com todo o impacto que isso terá em termos de saúde dos cidadãos e, eventualmente,
de direito à vida, mas também, e numa escala não tão dramática, o direito à liberdade de circulação, o direito à liberdade de exercício da profissão, o exercício de uma atividade comercial, o direito à liberdade religiosa, o direito à igualdade, entre muitos outros direitos que foram postos em causa, para não falar do tal direito à proteção de dados pessoais e as componentes que esse direito acaba por tutelar como um direito de última ratio ou como um direito que funciona como uma guarda avançada de outros bens jurídicos fundamentais, como a honra, a privacidade, etc. Portanto, perante este cenário, eu acho que o jurista tem que assumir um papel importante. E a primeira atitude do jurista perante um cenário como este, que eu acabei de descrever e que não é desconhecido para ninguém, a primeira atitude há de ser a de procurar determinar em que medida é que tais restrições são juridicamente aceitáveis. E, portanto, para isso, nós temos que ter em conta alguns critérios judicativos. Em primeiro lugar, estas medidas, e são múltiplas as medidas de contenção da propagação do vírus e da doença que têm sido adotadas ao longo do mundo, estas medidas devem se figurar como excepcionais. Ou seja, estas medidas devem ter uma duração limitada no tempo, não podendo superar os estados de emergência e ou de calamidade que tenham sido decretados. Segundo ponto, que me parece importante, estas medidas dever-se-ão a figurar necessárias e adequadas. E esta necessidade, atentos os valores em causa, e são valores fundamentais, não pode equivaler à mera aptidão dessas medidas para lidar com o surto epidémico. Pelo contrário, esta necessidade deverá ser entendida no sentido de ser imperioso adotar tais procedimentos. E é imperioso porquê? Porque não existem outros, ou não existem outros menos gravosos que cumpram o mesmo desidrato. Portanto, eles têm que ser imprescindíveis. Claro que esta imprescindibilidade depois terá que jogar aqui com uma ideia de incerteza e com um princípio de precaução que, obviamente, terá que ser chamado à liça e terá que ser chamado a jogar o seu papel. Mas essa incerteza não pode conduzir a uma paralisação absoluta fora deste quadro de necessidade e de adequação. Em terceiro lugar, e diretamente relacionado com este último ponto que eu referi, devemos entender que estas medidas têm que figurar proporcionais. Portanto, temos aqui uma ideia fundamental, que é uma ideia de proporcionalidade. Ou seja, as restrições que são impostas devem limitar-se ao que é cientificamente razoável para conter a expansão do vírus. E esta é outra ideia fundamental e que tem que haver sempre uma articulação fundamental entre o saber jurídico e outros ramos do saber, designadamente os ramos científicos, que nos podem transmitir alguma noção daquilo que é a doença, dos riscos que ela comporta, das formas de propagação, para que o jurista possa depois, à luz dos critérios judicativos que tenha que mobilizar, e à luz também de uma ideia de precaução, atentos os valores fundamentais que estão em causa e que se procuram salvaguardar, ter em conta se, de facto, se cumpriram estes três patamares: a excepcionalidade, necessidade de adequação e proporcionalidade. E estes dados assumem particular importância no quadro dos diversos ordenamentos jurídicos. E um domínio em que, ao nível europeu, se tem dado particular eco a estas ideias é exatamente um domínio referente à proteção de dados pessoais, fruto daquelas que são as imposições do Regulamento Geral de Proteção de Dados e do princípio da minimização dos dados que está contido e consagrado nesse Regulamento Geral de Proteção de Dados. Eu sei que o Brasil tem também uma lei de proteção de dados, que em alguns aspectos é diferente deste Regulamento Geral de Proteção de Dados, e parece-me que este é um ponto fundamental que deve ser sublinhado. E deve ser sublinhado porquê? Porque os desafios que a este nível se colocam têm-se agigantado. E têm-se agigantado porque as potencialidades intrusivas da privacidade incrementaram-se a cada passo, exatamente pela utilização das novas tecnologias. Por outro lado, como eu já lhes tinha referido, o alastrar do medo nas sociedades faz com que, paulatinamente,
as pessoas aceitam prescindir da sua privacidade e da sua liberdade em nome de uma segurança que muitas vezes é uma segurança falsamente alcançada. E, portanto, aquilo a que nós estamos a assistir, e que é isso que eu não sei se vai perpetuar pós-pandemia ou não, é uma alteração do equilíbrio de forças que as sociedades ocidentais tinham estabelecido entre, por um lado, a privacidade e a liberdade dos cidadãos e, por outro lado, a segurança. Estes valores que estavam até agora calibrados de uma determinada forma tendem a desequilibrar-se e tendem a desequilibrar-se no sentido de se dar agora uma primazia à ideia de segurança, que eu não sei se não será uma ideia de segurança que se alcança de um modo relativamente falso, no sentido que é uma segurança ilusória. E é exatamente este ponto que me leva a questionar se não estaremos aqui a assistir ao surgimento, ao emergir de uma nova ordem, e a uma nova ordem que vai determinar necessariamente uma alteração do modo de ser do jurídico, da juridicidade, ou seja, do direito com que lidamos. E por isso mesmo, a grande questão que eu acho que se tem que impor e que deve ecoar no espírito do jurista é se nós estaremos aqui diante de ações ao serviço do direito, naquilo que ele tem de especificamente jurídico, portanto, não é apenas da ordem de direito, mas é a ordem do direito, ou se, pelo contrário, estaremos diante de uma negação dos direitos fundamentais a implicar a negação do próprio direito e a antecipar a emergência dessa ordem contrária à juridicidade, que é aquela que verdadeiramente nos deve assustar quando nós pensamos na era pós-pandemia e quando nós começamos a perspectivar e a fazer um juízo de prognose em relação ao futuro. Porque, na verdade, aquilo a que se assiste é um facto sanitário de gravidade incontestável que legitima formalmente a legislação que nem sempre se inibe a ultrapassar os limites que foram sendo demarcados ao longo dos tempos para os direitos do homem. De certo modo, é a razão de Estado, a raison d'État, que surge como justificação para o quadro das medidas adotadas em nome de uma ideia de felicidade e de segurança e de saúde de toda a humanidade. Mas aquilo a que se assiste também é a inexistência de uma barreira temporal de referenciação das medidas, porque ninguém sabe quanto tempo é que vai durar esta pandemia, não se sabe por quantas ondas ou por quantas vagas é que se vai propagar esta epidemia, nem se sabe verdadeiramente quais as proporções com que a epidemia ou a pandemia se vai manifestar daqui para a frente. E, portanto, aquilo a que nós podemos estar a assistir como decorrência deste estado que se vai perpetuando e que nós não conseguimos delimitar temporalmente, é uma certa habituação do homem a uma nova forma de relacionamento, fazendo-nos lembrar um bocadinho aquela ideia de primeiro estranha-se e depois entranha-se. Ou seja, primeiro houve uma reação forte das pessoas de o que é isto, porque é que eu estou trancado em casa, porque é que eu estou confinado, porque é que eu vejo os meus direitos fundamentais serem restringidos com esta amplitude. Depois as pessoas acatam porque pensam isto é importante para garantir a segurança, a felicidade, a saúde de todos, a vida de todos, em última instância, e depois acaba por se entranhar. E, portanto, há hábitos de vida, há barreiras intransponíveis dos direitos fundamentais que se podem estar a esbater. E por isso a pergunta fundamentada é se não é o próprio homem que se está com isto a desumanizar e, portanto, a perder o referenciado de sentido que garante que o direito, tal como nós o conhecemos, seja efetivamente uma ordem jurídica no sentido de garantir o princípio normativo da juridicidade assente na dignidade da pessoa humana, entendida verdadeiramente como pessoa. E a resposta que nós possamos encontrar para esta questão, que eu acho que é a questão que nos assola a todos, é uma resposta que leva implicado o próprio sentido do direito. E, portanto, eu acho que fundamental, fundamental aqui, como em todos os momentos de crise do direito, é
procurar saber, determinar, ter plena consciência de qual é esse sentido do direito. Porque prescrutar o sentido do direito, procurar o sentido do direito, vai nos permitir perceber se a nova ordem estabelecida, caso não seja provisória, implica uma negação do direito ou se nos posicionará sobre o papel do jurista e de que modo é que nos posicionará sobre o papel do jurista. Portanto, o que é o direito está ou não a ser posto em causa e qual é o papel que cada um de nós, como jurista, deve ter em face dessa nova realidade que se pode estar a desenhar e que pode, de facto, pôr em causa a ideia de direito e a ideia de juridicidade. E para nós tentarmos perceber um bocadinho melhor o que é essa ideia de direito e o que é o direito, que não se confunde, nem se pode confundir com um conjunto de normas, nós temos que tentar fazer uma viagem na história. Ainda que seja uma viagem muito célere, muito curta e muito sincopada, mas não teremos tempo para mais. Então, se nós recuarmos à Idade Média, nós vamos ver que na Idade Média o homem se compreendia por referência a Deus. E à medida que a Idade Média vai terminando, vai encontrando o seu fim, o homem que se compreendia por referência a Deus e, portanto, estava integrado num cosmos e era através desse todo coletivo que se garantia a proteção da pessoa, paulatinamente o sujeito vai se absolutizando como indivíduo. E aqui tem um marco fundamental, a Guerra dos 30 anos, porque a Guerra dos 30 anos põe fim à cristandade como organização política teológica unificada, que era herdeira do Império Romano, e deu origem à Europa moderna. E com a Europa moderna, a religião de cada região passa a ser a religião do príncipe. E, portanto, aquele poder que era conferido a Roma, aquele poder que era conferido à Santa Sé como unificador de toda a cristandade e, portanto, que era, em última instância, remetido para um direito natural de origem teológica, este poder vai se transferir para a pessoa do rei, primeiro, e depois vai se transferir para o próprio Estado e para o povo como fontes últimas de autoridade política e de legitimação do poder. Do ponto de vista jurídico, há um movimento que acompanha esta alteração do ponto de vista político. E também numa viagem diacrónica muito rápida, e mais uma vez, talvez demasiado rápida, o direito natural deixa de fazer apelo a Deus para centrar-se na reta razão do homem. E, portanto, vai ser a partir das características essenciais do ser humano que se vão deduzir as regras jurídicas, formando-se com isso sistemas completos e acabados de direitos naturais. E então entramos no período do jus-racionalismo. O jus-racionalismo mantém com o período anterior do jus-naturalismo este apelo a um direito que está para além do direito positivo, que é o direito natural. Só que este direito natural no jus-racionalismo tem agora uma natureza, uma fonte puramente racional, puramente humana. Ele é deduzido das características essenciais do ser humano, sejam elas o espírito de sociabilidade, sejam elas o egoísmo, sejam elas o sentido de preservação do ser humano. E então criam-se esses grandes sistemas de direitos naturais, que eram tendencialmente sistemas fechados, completos, perfeitos, o que vai permitir depois que se desemboquem ou que se desemboque nas primeiras grandes codificações. E, curiosamente, são estas primeiras grandes codificações que ainda fazem apelo ao direito natural, embora um direito natural totalmente diverso, vão ser estas primeiras codificações que vão constituir um dos fatores de emergência do pensamento positivista. De facto, o jus-racionalismo comunga com o positivismo a racionalidade lógica ou dedutiva, mas também comunga com o jus-racionalismo a ideia de que o direito se converte no texto. É claro que há aqui diferenças e há aqui nuances, porque para o jus-racionalismo o texto é apenas declarativo de direito e não constitutivo, e para o positivismo o texto é constitutivo do próprio direito.
porque com o positivismo deixa de se pressupor um direito natural e toda a juridicidade se reduz a um acervo de normas postas e impostas pelo legislador. Portanto, todo o direito é o direito positivo, o direito é um conjunto de normas. E isso, se o direito é um conjunto de normas que não faz apelo a qualquer fundamento extra-legal e extra-textual, se não há um princípio normativo de sustentação do próprio direito, o positivismo rapidamente pode degenerar em formas de autoritarismo despótico, exatamente porque a lei deixa de encontrar um limite na ideia de justiça. E essas formas de autoritarismo despótico existiram efetivamente. E os acontecimentos políticos na Europa associados a determinados fenómenos que estão na memória de todos pelos piores motivos, e estou a pensar nos regimes comunistas, nos regimes nazis, acabam por mostrar exatamente que o direito, sem o apelo a essa ideia de justiça que subjaz ao próprio direito, acaba por ser um conjunto de normas reguladoras da vida em sociedade, mas que nos afasta completamente do sentido do justo e do sentido da validade. E são exatamente esses acontecimentos políticos na Europa que depois mostram ao jurista a necessidade de superação deste tipo de pensamento. E desta racionalidade lógica, formal, dedutiva, que ia imbuída no pensamento positivista e no positivismo jurídico. E se foram muitas as vias de superação do positivismo, um dado tornou-se incontestável: a chamada à colação da ideia de dignidade da pessoa humana para fundamentar a ordem jurídica. A ideia de dignidade da pessoa humana recrudesce depois destes períodos de horror porque a humanidade passou. Portanto, a grande questão passa a ser, afinal, o que é a dignidade humana? O que é a dignidade humana que nos permite dizer que o direito é verdadeiramente direito? E se não quisermos fazer desta ideia de dignidade humana um conceito voraz, que tudo abarca e nada representa, então temos que estar verdadeiramente atentos a esta interrogação. E temos que estar verdadeiramente atentos a esta interrogação porque, como nos explica um autor, Pupink, a dignidade humana pode ser compreendida de diversas perspectivas. E pode ser entendida, desde logo, numa linha de tradição com o pensamento grego, o pensamento judaico e o pensamento cristão, que assenta na constatação de que o homem faz parte de um todo, onde ocupa um lugar iminente, mas ocupa um lugar e, portanto, deve respeitar essa dignidade que só se compreende no contexto global da sua relação com os outros, deve respeitar essa dignidade em si e nos outros. E, portanto, viver dignamente nesta perspectiva que é caracterizada por Pupink é viver em conformidade com a natureza humana, de onde resulta uma ideia de axiologia natural que depois sustenta o próprio direito. Ou então, uma outra perspectiva em que, ou para a qual, a dignidade já não decorreria desta comunhão com os outros e com o contexto de inserção do ser humano, mas decorreria unicamente do espírito, que seria aquilo que distinguiria verdadeiramente o homem relativamente aos outros animais e o tornaria superior. E, portanto, o homem, nesta perspectiva, vai se elevando em dignidade à medida que se desenvolva a sua espiritualidade e que se diminua a sua corporeidade. Portanto, nós chegamos a uma dignidade desencarnada que implica a libertação da própria natureza do homem e, portanto, encontramos a construção de uma série de direitos que acabam por atentar contra a própria ideia de humanidade e que atentam contra o próprio ser. E hoje em dia assiste-se à redução da pessoa à vontade e, portanto, à reivindicação e afirmação de novos direitos, como que conduzem inclusivamente a práticas de eugenia não muito distantes daquelas que determinaram esse horror e que justificaram o recrudescimento da dogmática dos direitos fundamentais e dos direitos de personalidade. E
entre estas duas perspectivas, depois consegue-se ainda chegar mais longe e tem-se afirmado, inclusivamente, ou reivindicado direitos transhumanos para os quais também muito contribui a própria ideia de desenvolvimento de inteligência artificial. Os desenvolvimentos no âmbito das ciências da computação e da inteligência artificial fazem com que, nesta escalada de desencarnamento do homem em relação à sua corporeidade, se chegue à afirmação de direitos que estão para além do próprio homem. O que esta pandemia da Covid-19 nos trouxe, em certa medida, foi o acelerar deste fenómeno. E foi o acelerar deste fenómeno porque, de certo modo, acabou por levar a que o homem procurasse superar as suas limitações de homem através de formas de interação entre o homem e a máquina. E com isto o homem liberta-se da sua humanidade, tornando-se cada vez menos humano. E, curiosamente, a pandemia de Covid-19 vem acelerar o fenómeno pela conjugação dialética de forças que aparentemente são contraditórias. Porque, para este homem pós-humano, como eu tentei explicar, embora de uma forma rápida, para não os maçar demasiado, a verdadeira dignidade alcança-se pela elevação do espírito. Portanto, a corporeidade aparece aqui como limitadora das potencialidades ditadas pela vontade humana. Com o surgimento de um novo vírus não controlado pela ciência, o homem que se acha senhor da vida e da morte vê-se confrontado com a sua fragilidade. E, portanto, a corporeidade que se despreza torna-se perceptível como o mínimo denominador necessário para que o próprio homem não pereça. O homem pós-moderno é aquele homem que se reconhece a si como belo, forte, saudável, dominador e, portanto, deixa de saber lidar com a doença e com a morte e, perante a nova ameaça do desconhecido e do não controlado, desencarna-se ainda mais. E, ao desencarnar-se ainda mais num confinamento imposto ou tido como necessário, acaba por virtualizar as suas relações. E, portanto, toda a vida passa a girar na web, à distância, sem contacto humano, através de aplicações informáticas que põem em causa dimensões essenciais da personalidade, porque o ser humano necessita desse contacto presente, desse contacto físico, e é toda esta nova realidade que acaba por substituir a vida. E nós não sabemos se de forma transitória ou não, de forma mais ou menos transitória. E, portanto, de certo modo, antecipa-se, de forma embrionária e rudimentar, a digitalização do mundo que alguns prognosticam com base nos tais avanços da inteligência artificial e das ciências da computação. Repare-se que as mudanças que, com base na inteligência artificial, se constatam são múltiplas. E segundo os autores prognosticam, os estudiosos destas áreas, das ciências da computação e da inteligência artificial, essas mudanças serão muito profundas no futuro. Segundo esses estudiosos, o impacto far-se-á sentir ao nível do mercado de trabalho, ao nível dos processos produtivos, mas também à forma de relacionamento entre os seres humanos. Dizem eles que se atingirá o desenvolvimento pessoal de cada ser humano que terá acesso a um leque alargado de meios de superação das suas limitações, mesmo físicas, e, por outro lado, corre-se o risco de se passar a viver num mundo controlado com a precisão matemática de sistemas algorítmicos, fazendo-nos lembrar os romances distópicos com que todos nós já nos confrontamos e com que todos nós já nos deleitamos. Há relatos mais ou menos assustadores, pelo menos para mim, que ainda me assusto com estas coisas, de grandes nomes ligados à robótica e ligados à inteligência artificial. E estou aqui a lembrar-me do Ray Kurzweil, que fala da singularidade. E a singularidade seria um período futuro durante o qual ou no qual a tecnologia evoluiria de uma forma tão rápida e com um impacto tão profundo
que o ser humano ficaria irremediavelmente transformado. E, portanto, no momento em que se atingisse esse nível de inteligência artificial forte, como o autor designa, o homem passaria a alimentar-se de outra forma, o seu sistema digestivo seria redesenhado, o seu sangue seria reprogramado, poderia ser reprogramado e redesenhado o próprio cérebro humano através da tal introdução de implantes que poderiam substituir órgãos danificados, por exemplo, para resolver problemas oftalmológicos, perda de visão, ou então problemas relacionados com a falta de mobilidade dos membros. Há autores que falam inclusivamente de chips que permitissem a leitura de pensamentos. Esta parte a mim assusta-me verdadeiramente. É horrível pensar que alguém pode estar a ler aquilo que nós temos dentro da nossa mente, tantas vezes imprescrutável. Mas verdadeiramente dizem que isto poderá, de facto, existir e mais. O Richard Swile é aquele autor que ao longo dos tempos, ao longo dos anos, foi fazendo vários prognósticos, várias previsões de quando é que uma determinada evolução tecnológica no âmbito das ciências da computação iria ocorrer. E ele tem acertado nas previsões, o que torna tudo isto ainda mais estranho e mais assustador. Porque anuncia, já em 2030, 2040, e 2030, 2040 é ao virar da esquina, se nós pensarmos que uma década passa cada vez mais rápido, pelo menos para mim, à medida que vou envelhecendo, os anos passam cada vez mais aceleradamente, e o Richard Swile diz que em 2030, 2040 nós seremos confrontados com o homem versão 3.0. E o que é que seria o homem 3.0? O homem 3.0 era o homem mergulhado numa realidade virtual e, portanto, este homem não ficaria restringido por uma única personalidade, mas ele poderia projetar a sua mente em ambientes 3D e poderia escolher diversos corpos ao mesmo tempo. Portanto, o homem 3.0 seria uma espécie de avatar que garantiria a sua própria sobrevivência para além da morte física. Porquê? Porque o autor diz que vai ser possível com os esquemas de computação quântica e com a análise detalhada que tem vindo a ser feita ao cérebro humano, seria possível, a certa altura, reconstruir uma espécie de network neuronal que o cérebro fosse implementando e, ao combinar isso com os tais modelos computacionais cada vez mais rápidos, com base na computação quântica, isto permitiria que a mente humana, com a sua memória, a sua personalidade intactas, fossem transferidas para um computador no qual a pessoa passaria a existir como um software, podendo habitar como um avatar. Portanto, a pessoa morreria fisicamente, mas garantir-se-ia a perpetuação da pessoa, que deixaria de viver no seu corpo e passaria a viver no seu ambiente virtual. É claro que os neurocientistas vêm dizer que isto nunca será possível, porque não é possível nós separarmos o desenvolvimento sináptico neuronal do corpo em que ele está inserido. Mas verdadeiramente é este o prognóstico e é isto que se tem pensado. Portanto, entende-se claramente a ligação entre os avanços no domínio da inteligência artificial e o transhumanismo. Transhumanismo enquanto movimento que, fruto da confluência entre o humanismo secular e o iluminismo, procurou sempre o aperfeiçoamento do homem, criando o tal homem pós-humano. A ideia tradicional do humanismo seria, no fundo, o melhoramento do ser humano através do emprego de diversas técnicas, novas tecnologias que os indivíduos decidiriam aplicar a si mesmos, e aqui entraria em cena uma ideia de liberdade morfológica que permitiria aumentar a longevidade, incrementar a inteligência, controlar as emoções, etc. Isto seria possível, seria agora viabilizado como que um sonho tornado realidade através da inteligência artificial e os avanços no âmbito das ciências
da computação. Esses âmbitos, esses desenvolvimentos e essa inteligência artificial permitiriam que um maravilhoso mundo novo pudesse ser habitado por máquinas que pensam e sentem como humanos e por humanos capturados por máquinas ou presos num determinado ambiente virtual. E é a partir daqui que se colocam diversos problemas. Colocam-se diversos problemas porque, do ponto de vista do sujeito, do direito, enquanto categoria dogmática, coloca-se o problema de saber se esta miscigenação entre o homem e a máquina, fruto da inteligência artificial e dos progressos no campo das tais ciências da computação, pode ou não funcionar como um argumento suficientemente forte para justificar a atribuição de personalidade jurídica aos entes dotados de inteligência artificial. E esta é uma questão que não é uma questão do futuro, é já uma questão do momento presente. Ao nível europeu, muitos autores já questionam isso e as próprias instâncias europeias já vieram dizer que é necessário, sobretudo do ponto de vista da responsabilidade pelos danos causados por entes dotados de inteligência artificial, que é necessário ponderar se deve ou não subjetivar estes entes, se deve ou não atribuir personalidade jurídica a estes entes. E a minha resposta a esta questão é uma resposta negativa. E é uma resposta negativa porque, a priori, eu não consigo reconhecer, por mais que leia sobre ciências da computação e sobre inteligência artificial, eu não consigo reconhecer nestes entes a especial dignidade que descubro em cada ser humano. E não consigo descobrir porque o ser humano é muito mais do que um conjunto de processamento de sinapses ou de esquemas neuronais, é dotado de uma ineliminável dignidade ética que resulta de uma relação de cuidado com o outro e, portanto, resulta de uma escolha que o ser humano faz a cada instante e que o permite reconhecer-se a si mesmo, através do outro que a si se dirige, como um ser inteiramente e absolutamente digno. E, por outro lado, também é negativa porque, se nós pensarmos nos outros sujeitos de direitos, nas pessoas coletivas, nós vamos ver que essa personalidade jurídica funcionalista das pessoas coletivas se justifica ainda em nome de interesses humanos que são mais bem prosseguidos através da atribuição dessa personalidade a uma massa de bens ou a um conjunto de pessoas que prosseguem determinados interesses coletivos. Portanto, se nós pensarmos nesses interesses humanos que ainda subjazem ao substrato das pessoas coletivas e que depois, através da delimitação do fim delas, permitirão delimitar também a capacidade de gozo para esses mesmos entes autónomos titulares de direitos e de obrigações, essa analogia não é possível estabelecer-se com os entes dotados de inteligência artificial, porque quando nós tentamos ver qual é o interesse da atribuição de personalidade jurídica a estes entes, conseguimos perceber claramente que a ideia é desresponsabilizar os seres humanos que estão por detrás da utilização do dito ente dotado de inteligência artificial, designadamente o programador ou o utilizador, o proprietário, aquele que tem os deveres de guarda, etc. E, portanto, nós percebemos que verdadeiramente não conseguimos estabelecer uma analogia nem com as pessoas singulares, nem com as pessoas coletivas. Só que ao respondermos desta forma, nós acabamos por confluir numa outra questão, que é, no fundo, quem é esta pessoa? Quem é a pessoa que eu digo que fundamenta o ordenamento jurídico? E esta pessoa é, antes de mais, uma categoria ético-teológica. Esta pessoa não é o indivíduo, não é o ser isolado, não é o ser autista, não é o ser solipsista forjado no período liberal, mas é o ser em relação. É o ser que dirige ao outro uma pretensão de respeito e que se descobre na sua integral dignidade através das exigências de sentido que lhe são comunicadas por esse outro concreto grupo. Eu reconheço a minha ineliminável dignidade porque o outro, que é igual a mim e que eu reconheço como um igual, me exige determinado respeito.
E é claro que isto só pode funcionar quando as pessoas se respeitam a si próprias. E, portanto, em última instância, eu tenho um tertium genus, um quadro axiológico ou valorativo que me supera, que supera a minha relação com o outro, mas que humaniza essa minha relação com o outro. E, portanto, nada disto, nada desta relação eu-tu, implica uma relativização da dignidade em nome de um possível encontro concreto que se venha a estabelecer. Porque a instância de controle da dignidade que se reivindica há de ser encontrada nesse conjunto de valores pressupostos que resultam exatamente das dimensões essenciais do ser humano, a autonomia e a responsabilidade. E a autonomia e a responsabilidade cruzam-se dialeticamente, garantindo a aproximação ao outro por meio da tal relação de cuidado. E é essa relação de cuidado que está totalmente ausente da possibilidade de interação entre entes dotados de inteligência artificial. Muitas vezes, aquilo que caracteriza a atuação do ente dotado de inteligência artificial, ou quase sempre, embora isso fique dependente da programação, obviamente, é uma ideia de eficácia. Não é uma relação de cuidado e de aproximação valorativa em relação a um ente que nós consideramos igual. Portanto, o homem de que se parte é o homem natural, é o homem histórico-social, concretamente situado e condicionado, mas é também um ser espiritual, dotado de uma consciência autónoma, de uma consciência crítica, de uma consciência constitutiva de diversos sentidos, e é um homem cuja vocação é transcender-se a si mesmo. Transcender-se a si mesmo pelo outro que nos é capaz de fazer abdicar das nossas vontades mais primárias e pelo absoluto que lhe oferece sentidos de validade. E, portanto, o homem é o único ser capaz de se assumir acima do mundo, superando a situação concreta e pontual de cada momento e ultrapassando as contingências do contexto histórico em que está inserido. E é também o ser espiritual que se determina por valores. Quais valores? Os valores do bem, os valores da justiça, e estes valores do bem e da justiça são realizados em relação aos seus semelhantes, pelos quais o próprio ser se transcende na busca do absoluto. E, portanto, há uma bidimensionalidade no ser humano. Há uma dimensão de autossubsistência e realização material e há uma dimensão de autodeterminação valorativa. E estas dimensões estão em permanente tensão dialética. E estas dimensões que estão em permanente tensão dialética parecem ser postas em causa pelo mundo digital imposto pela Covid-19. E eu poderia apontar aqui alguns erros que me parece que se têm constatado neste período pandémico. O primeiro erro que me parece que se tem constatado neste período pandémico é pensar que as possibilidades espirituais do homem se podem cumprir em termos genéricos, abstratos e isolados. Porque, com isto, nós estamos a ignorar as concretas condições materiais de existência sem as quais não é possível assumir a nossa autonomia e sem as quais não é possível nós desenvolvermos todo o nosso ser e todas as potencialidades do nosso ser. Ora, eu acho que, em rigor, nem todo o trabalho se pode converter em teletrabalho e nem todo o trabalho pode ser suspenso. Porque aquela alternativa que se tem vindo a discutir entre vida versus economia encerra verdadeiramente uma falsa questão. Porque sem a dimensão económica não pode existir vida. A vida depende também dessa dimensão económica. As situações de profunda carência contrariam a dignidade da pessoa humana, quer porque colocam em causa a dimensão material, porque, em última instância, a pessoa vai deixar de viver sem essa economia, sem esse sustento material, quer porque não permitem que o sujeito se autodetermine em todas as suas possibilidades. E, portanto, em toda esta gestão que tem sido feita da pandemia, há, de facto, uma dimensão que é inultrapassável, que é a necessidade de salvaguarda da vida e da saúde, mas há uma dimensão que não pode ser descurada, que é a manutenção de níveis mínimos de funcionamento da economia, sem os quais não pode existir a vida e sem as quais o próprio ser humano deixa de se poder autodeterminar, porque deixa de ter possibilidades de escolha. Por outro lado, a manipulação informativa acerca da pandemia e dos números da pandemia
acaba por conduzir muitas vezes à despersonalização do ser humano, porque o ser humano desvia-se da sua específica teleologia e fica amarrado a uma situação específica cujos contornos são desconhecidos. Portanto, o ser humano deixa de pensar em função dos fins e dos fins que se dá a si mesmo para pensar em função de números que muitas vezes são descontextualizados e que muitas vezes são absolutizados quando têm que ser analisados e interpretados como qualquer outro número. O segundo erro, e é um erro que não é a primeira vez que se comete, porque se nós lermos, por exemplo, os textos do professor Castanheira Neves sobre a Revolução e o Direito, num período pós-revolucionário vivido em Portugal, nós vamos chegar a conclusões muito parecidas. O segundo erro é achar que o homem se reduz às suas circunstâncias. E quando nós achamos que o homem se reduz às suas circunstâncias, o homem surge como um objeto programado, incapaz de se realizar autenticamente. E isto vai surgir sempre que as novas circunstâncias surgirem como resultado de um poder autoritário e arbitrário. E é exatamente isso a que muitas vezes se assiste como necessidade, como consequência da necessidade de dar resposta a esta emergência sanitária. Porque há muitas regras que são, ou que têm vindo a ser impostas em detrimento de princípios fundamentais e em contravenção com direitos fundamentais, sem critério justificativo e sem se cumprirem aqueles 3 requisitos que eu referi inicialmente. O requisito da necessidade, o requisito da adequação e o requisito da proporcionalidade. Há uma série de direitos que são ostensivamente postos em causa e que têm ostensivamente vindo a ser postos em causa. Direito à liberdade de movimentos. Já há uma sentença de um tribunal em Portugal, uma sentença do Tribunal dos Açores, que vai considerar que era inconstitucional a imposição de formas de quarentena forçada a todas as pessoas que viajassem do continente, portanto de Portugal continental, para o arquipélago dos Açores, com a agravante de que o Governo Regional dos Açores, neste caso, estava a impor que a quarentena não fosse cumprida em casa das pessoas, mas fosse cumprida obrigatoriamente em unidades hoteleiras e que as despesas com as unidades hoteleiras fossem suportadas pelas próprias pessoas sujeitas obrigatoriamente à quarentena. Por outro lado, o direito à liberdade religiosa e o direito à liberdade de culto. Em Portugal, a Constituição da República Portuguesa salvaguarda o direito à liberdade religiosa e diz clara e expressamente que nem em período de estado de emergência é possível restringir o direito à liberdade religiosa. A verdade é que, durante o período de estado de emergência, foram suspensas as celebrações religiosas, não poderiam ser públicas e, depois do levantamento do estado de emergência, continuou a haver suspensão durante um período de desconfinamento, no período inicial de desconfinamento, e depois disso passou a haver uma certa forma de imiscuir do poder político no poder religioso, com a indicação precisa de como é que o culto e as celebrações se deveriam processar para que se cumprissem os critérios sanitários impostos. Depois, outro direito que foi fortemente posto em causa com critérios duvidosos, sobretudo tendo em conta outras situações idênticas do ponto de vista sanitário, o direito à tutela dos sentimentos, incluindo o direito à tutela do sentimento de piedade pelos mortos. Em Portugal, assistiu-se à impossibilidade de os próprios familiares próximos acompanharem os corpos nas celebrações fúnebres, com violação deste direito, que poderia ser restringido, mas que não me parece que houvesse critérios de imposição de uma restrição tão forte. Mas foi também limitado, e continua a ser limitado, o direito à afetividade, no sentido de que as pessoas foram privadas do convívio com os seus familiares, pessoas que estavam
estiveram internadas em hospitais e que ficaram privadas de visitas, ficaram privadas em muitas situações de contactos, inclusivamente telefónicos, porque depois os serviços não davam vazão a tantas tentativas de contacto por essa via, mas também o direito à liberdade de iniciativa económica, o direito à privacidade, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, que não se pode alcançar sem ser no meio da comunidade, porque ele implica a afetividade, implica a partilha, implica o contacto pessoal, implica a entrega, implica a dimensão cultural, implica a dimensão desportiva. E, portanto, este direito ao livre desenvolvimento da personalidade continua a ser fortemente restringido, e o direito à proteção dos dados pessoais. As novas tecnologias comportam riscos evidentes para os dados pessoais, riscos de utilização indevida dos dados transferidos através de plataformas por parte dos responsáveis dos tratamentos ou dos subcontratantes, riscos de falta de controle dos dados pelos seus titulares, riscos de definição de perfis ou de avaliação com base em observações que se foram tendo, monitorizações na rede, com riscos de discriminação no presente e no futuro, riscos de decisões automatizadas assentes em esquemas de inteligência artificial, riscos de perda de confidencialidade dos dados, riscos de vigilância das pessoas, uma espécie de Big Brother que se vai instalando, riscos de manipulação em termos do mercado, riscos de manipulação ideológica e política, tantos e tantos riscos que determinaram ao longo dos tempos fortes medidas de salvaguarda da privacidade através da proteção dos dados pessoais para a proteção de todos estes bens jurídicos fundamentais e que são postos em causa, têm vindo a ser postos em causa. Reparem que estes direitos não podem ser compreendidos no isolamento autista e solipsista do seu titular. Pelo contrário, ao reconhecer que a fundamentação do direito radica na pessoa, radica na pessoalidade e, portanto, implica o salto do patamar da ontologia para o patamar da axiologia, nós somos forçados a reconhecer que a mobilização que se faça de cada um destes direitos não pode deixar de ter como limite o sentido da responsabilidade pessoal. E esta responsabilidade pessoal implica uma responsabilidade pelo outro e uma responsabilidade por nós mesmos. E, portanto, isto significa que o sujeito não pode invocar o direito, quer para atentar contra si próprio, por um lado, quer para abdicar de uma relação de cuidado com o próximo. E, do ponto de vista prático, isto implica que não seja possível invocar um direito de personalidade quando tal implique necessariamente ou possivelmente a lesão do nosso semelhante. Portanto, eu não posso invocar um direito se isso for pôr em causa, obviamente, a saúde, a vida de alguém. No sentido de que estou a fomentar o contágio, estou a fomentar a propagação do vírus. Mas implica também que a limitação aos referidos direitos deve cumprir aqueles requisitos estritos que referi: a excepcionalidade, proporcionalidade, necessidade e adequação. De tal modo que, na era pós-pandémica, não se devem perpetuar estas situações, não se deve perpetuar este status quo que põe em causa dimensões essenciais da pessoalidade. Porque o risco de aprisionamento a uma realidade virtual e a uma realidade digital antecipa alguns dos anúncios trazidos pelas ciências da computação e pelos cultores da inteligência artificial. E, portanto, como a Hannah Arendt referia, nós corremos o risco de chegar a um governo que não é nem da lei nem dos homens, mas dos computadores autónomos, cujo domínio inteiramente despersonalizado pode vir a ser uma ameaça inimaginável contra a civilização e contra cada um de nós. E, portanto, no fundo, ao enfrentarmos o perigo de uma doença cujos contornos são desconhecidos e sem ignorarmos a necessidade de proteger a vida e a integridade física, nós corremos o risco de transformar a civilização ocidental no mundo do nós do Zamiatin, que é um romance distópico que eu li já várias vezes e
que me vem constantemente à cabeça nestes tempos que estamos todos a viver. Porque neste romance o Zamiatin descreve um mundo produtivista, totalmente limpo, totalmente desprovido de emoção, onde só as pessoas saudáveis podem ter lugar. Neste romance, homens e mulheres são iguais. Aliás, há alguma dificuldade de se perceber quem são os homens e quem são as mulheres, porque as pessoas nem sequer são conhecidas pelos nomes, são conhecidas por números, cada um tem um número. E a existência de números e não de nomes implica que a individualidade se perdeu. Tudo é igual, tudo é absolutamente controlado, tudo é perfeito, de tal maneira que as casas das pessoas são transparentes para que o controle sobre os números possa ser absoluto. E só há ali determinados períodos mais íntimos em que é permitido correr as persianas, mas esses momentos são marcados, são pré-definidos. Há uma hora e há um dia certo na semana para que os números se possam encontrar e que possam ter relações sexuais entre si, mas depois também não há filhos, não, portanto, há todo uma asepsia humana que é assustadora. O ser humano dissipa-se no todo comunitário. E dissipa-se em nome de quê? Exatamente em nome da eficiência, de uma eficiência que se procura a todo custo. Isto significa que nós temos que ter cuidado, porque o medo do vírus e a eficácia e a eficiência no combate ao vírus está a levar os sujeitos a abdicar dos seus direitos fundamentais em nome de uma asepsia sanitária. E nós não podemos correr o risco de procurar uma segurança que muitas vezes não vamos encontrar, porque nós não conseguimos eliminar o risco. O risco zero é uma miragem, é uma utopia. E por outro lado temos que ter cuidado porque temos que calibrar essa preocupação sanitária com uma preocupação fundamental com os nossos direitos de personalidade. Nós não podemos correr o risco de uma total perda de privacidade pelo controle dos nossos movimentos. Nós não podemos correr o risco de uma total perda de autonomia pela programação de aspectos ínfimos da vida do dia a dia. Nós não podemos correr o risco da restrição da dimensão relacional do ser humano, porque sem ela o ser humano deixa de o ser. E, portanto, nós não podemos correr o risco de pôr em causa a dignidade da pessoa, que é aquilo que sustenta a própria juridicidade. Até porque se o fizermos, com isso é posto em causa o próprio direito. Embora, claro, o mais importante é a pessoa e não o direito, porque o direito está ao serviço da pessoa. O que significa que temos que voltar sempre àquela questão de saber se as medidas que estão a ser impostas nos vários pontos do mundo são medidas que correspondem a expedientes de salvaguarda de direitos ou se, pelo contrário, se nós estamos a assistir a um movimento de destruição da própria juridicidade. E se nós estivermos a assistir a um movimento de destruição da própria juridicidade, isso significa que nós estamos a assistir a um movimento de destruição da própria humanidade. E aí o jurista é chamado a cumprir o seu papel primordial. E aí o jurista deve reagir. E deve reagir pela proclamação das leis como leis injustas, deve reagir exercendo um direito de resistência constitucionalmente consagrado e deve reagir mostrando que se pode, de facto, conter muitas destas medidas através das sanções que o ordenamento jurídico predispõe designadamente e talvez porque seja uma matéria que me é cara, através de ações de responsabilidade civil. E com isto, eu acho que já ultrapassei se calhar o tempo que era expectável e que já posso estar a amassar todos, portanto, vou agradecer mais uma vez muito penhoradamente o convite, agradecer à queridíssima professora Tânia Piaia o convite para estar aqui presente e fico à disposição para todas as questões que queiram colocar. Muito obrigada pela atenção. Professora Mafalda, realmente todas as informações que tinham me passado sobre a senhora se confirmaram.
A sua fala realmente foi excelente. Nós é que agradecemos pela oportunidade de ouvi-la. Eu acho que eu já vou começar com os questionamentos, porque eu recebi alguns questionamentos aqui e tem mais também algumas perguntas. E eu começo, acho que nós poderíamos começar debatendo sobre essa questão hoje de quem tem acesso ou não à internet, ela mais do que nunca está sendo um divisor de águas. Não sei se tu consegue entender essa expressão que nós Sim, sim. porque nós estamos dividindo a humanidade entre as pessoas que têm acesso à internet e as pessoas que não tinham acesso à internet. Se antes da pandemia isso era um fenômeno aceitável, questionável, mas aceitável, hoje, com a pandemia, nós conseguimos compreender, ficou mais nítido, que as pessoas que não têm acesso à internet, mais do que nunca, elas estão sendo prejudicadas. Seja na questão do trabalho, seja na questão da educação, seja na questão do acesso à informação. Então, eu acho que está acontecendo uma divisão da humanidade e uma divisão das populações dos países entre privilegiados, que têm computadores, celulares e acesso à internet, e os excluídos, que não têm acesso à internet, que não têm smartphones, que não têm computadores. Então, como é que essas pessoas vão se informar? Como é que essas pessoas vão trabalhar? Como é que essas pessoas vão se educar? Eu não sei se tu sentes também essa divisão. Agora ela ficou mais nítida porque o problema se tornou muito maior. Se nós temos mais ou menos, pelo que diz a Organização Internacional, a Organização das Nações Unidas calcula que metade da humanidade tem acesso à internet, então veja bem, é um problema muito grande imaginar que metade da população da Terra, nesse momento, está desconectada, não tem acesso à internet e está ficando cada vez mais para trás. Sim, essa é uma questão que de facto é uma questão premente, porque Portugal, que é um país pequeno, claro que com as suas assimetrias, mas eu imagino num país grande, com o Brasil e com assimetrias ainda maiores, que esse problema se torna ainda mais evidente. E, de facto, esta necessidade de transformar grande parte do cotidiano em aspectos digitais, ou através da realidade digital, veio acentuar, por um lado, as assimetrias entre diversas zonas dos países e entre diversas frações da população e da sociedade, não só ao nível monetário, económico e financeiro, mas também ao nível etário. Nós assistimos, por exemplo, às pessoas mais idosas sem acesso a meios de comunicação à distância e, portanto, a sofrerem grandemente com o isolamento a que foram votados, muitas vezes sem possibilidade de terem contacto com os seus familiares próximos com medo de contágios e, portanto, a gerar-se um isolamento grande e um isolamento evidente. De um outro ponto de vista, parece-me que do ponto de vista laboral será talvez aquele menos preocupante, porque a entidade patronal terá a obrigação de prover por esses meios, mas, para o desenvolvimento das relações de trabalho e da prestação de trabalho a que o trabalhador se obrigou, mas, por exemplo, do ponto de vista do ensino, houve de facto claramente muitos alunos que ficaram excluídos dos meios de ensino à distância porque não tinham acesso a um computador e a uma rede de internet. Os Estados, nesses casos, têm a obrigação de prover para garantir o acesso à digitalização no mais amplo espectro possível e, portanto, a toda a população, aquilo que se vai conhecendo por um choque tecnológico.
Só que esse choque tecnológico nem sempre é acompanhado pelas capacidades das pessoas para lidarem com o computador que lhes seja fornecido ou o tablet que lhes seja fornecido. E, portanto, há aqui, de facto, um problema de desintegração e vai surgir com este avanço da digitalização das sociedades um fenómeno idêntico àquele que já se viveu no passado. No passado, assistiu-se a que os analfabetos, quem não conseguia ler e escrever, acabavam por ter um grau de inserção nas sociedades menor e muito mais dificuldades no acesso à informação e no acesso a bens de primeira necessidade até. E agora nós vamos ter os novos excluídos sociais, que são aqueles que não têm capacidade de aceder a esses meios de comunicação à distância, quer para terem acesso a informações, quer para cumprirem hoje em dia uma série de informação, uma série de necessidades que são essenciais e que são fundamentais. A pandemia veio acelerar e veio tornar mais evidente e veio tornar mais premente esta realidade, que já se vinha embrionariamente desenhando, e vem-nos chamar a atenção para um outro aspecto também primordial, é que quem lida com as questões da inteligência artificial e quem lida com as questões das ciências da computação, a par de realçar todos os benefícios que ela nos pode trazer no futuro, tem também alertado para alguns aspectos negativos e para alguns aspectos éticos que podem vir a ser problemáticos no futuro. E um dos aspectos que alguns autores vincam e frisam é exatamente uma perda de igualdade ou o incremento das desigualdades pela possibilidade de alguns terem acesso a esses novos meios e às novas potencialidades da inteligência artificial, enquanto outros ficariam à partida excluídos dessas possibilidades e, portanto, formar-se uma sociedade com uma espécie de duas castas, aqueles que conseguiriam chegar à singularidade e ao pós-humanismo e à superação de todas as suas dificuldades e deficiências, e aqueles que ficariam numa casta inferior e que, portanto, acabariam por ser subjugados pelos restantes. Prof, mais uma inquietação minha aqui, antes de passar para as perguntas que me foram enviadas e a pergunta da Stephanie aqui. Se percebe também em Portugal um retrocesso no sentido de menos alteridade e mais animosidade entre as pessoas por causa dessa desconfiança de quem está doente ou não, de quem pode ou não me passar esse vírus. Aqui no Brasil se percebe muito isso, essa vingança. Parece que as pessoas estão se tornando mais desconfiadas. Esse espírito de vingança que nós tínhamos há muito tempo atrás, essa questão da justiça com as próprias mãos, por medo de se infectar, por medo de que a família fique doente, as pessoas estão se afastando, desconfiando umas das outras, e eu sinto isso como um retrocesso muito grande. As pessoas estão nas suas casas e estão se afastando umas das outras e estão desconfiando. Aqui, a sensação que se tem é que os ânimos estão acirrados, nós estamos quase que quebrando esse contrato social e voltando àquela fase da justiça com as próprias mãos, desconfiando do Estado, seja a nível federal, estadual ou municipal. É uma grande... Há um momento assim de grande desinformação no Brasil, e isso vem acirrando assim, a violência entre as pessoas, entre os saudáveis e os não saudáveis. As pessoas se sentem muito amedrontadas aqui por causa desse número. Faz dias que nós estamos tendo aqui no Brasil, mais de 1.000 mortos diariamente, e isso vem assustando as pessoas. E o que acontece? Como nós ainda não temos uma legislação específica em vigor aqui sobre proteção de dados, nós estamos no limbo entre
divulga-se ou não divulga-se, quantos infectados tem nesse bairro, nessa rua, nesse hospital, nesse município, divulga-se ou não divulga-se os nomes dessas pessoas, os resultados dos exames. Então, é muito complicado, parece que está mais complicado ainda viver no Brasil atualmente por causa desses acontecimentos que eu passei para ti. Eu gostaria de ouvi-la. Inclusive, antes, deixa eu só passar aqui. Essa semana saiu na imprensa, acho que para fechar essa minha pergunta, aqui no Brasil vocês devem ter ouvido falar em Portugal que aqui no Brasil nós tivemos um benefício, nós temos um benefício para as pessoas que perderam empregos, para profissionais liberais, que é o auxílio emergencial de R$ 600 por mês, 2 ou 3 meses desse auxílio emergencial. E essa lista de pessoas que receberam, ela foi amplamente divulgada e isso também acirrou os ânimos das pessoas. E quando se fala de profissionais liberais, então, eu acho que houve aqui uma interpretação um pouco confusa e, enfim, essa semana eu li uma reportagem num jornal de grande circulação aqui no Rio Grande do Sul, que dizia o seguinte como título da reportagem: Auxílio emergencial, explicações furadas de uma legião de sem vergonha. Então, veja bem, a própria mídia, a própria imprensa, um jornal de grande circulação, incitando essa desconfiança, esse ódio nas pessoas. Isso me chama atenção porque, claro que isso resulta em mais violência, em mais disputas. Só para terminar aqui, o presidente Toffoli, do STF, essa semana, quase que se despedindo da presidência do STF, o ministro Toffoli, ele disse que até agora o STF, o Supremo Tribunal Federal, já recebeu mais de 3 mil processos relacionados à pandemia da Covid-19. Eu queria compartilhar contigo se em Portugal a situação se parece ou se vocês já estão mais evoluídos do que nós nesse sentido de alteridade. Não, eu acho que nós estamos já numa fase um bocadinho posterior da pandemia, pelo menos nesta primeira vaga, ninguém sabe se vai surgir uma segunda vaga ou não. Ou seja, sim, no início, aquilo que se assistiu foi... Primeiro, no início, ninguém ligou verdadeiramente às notícias que vinham do Oriente e, portanto, as pessoas continuavam a fazer a sua vida normal, a viajar, e a grande propagação começa no pós-carnaval e na sequência de viagens que as pessoas fizeram para a neve, para a Itália, a França, etc. Como as pessoas ficaram muito, muito assustadas, as pessoas maioritariamente confinaram-se mesmo antes de ser decretado o estado de emergência. Portanto, as pessoas tiveram medo, ficaram em casa, não quiseram sair de casa. E há ali um período em que há algumas pessoas que resistem a isso e, de facto, aparecem na rua, surgem em locais onde não podem, etc. E nessa fase verificou-se claramente que cada um era o delator do seu vizinho e funcionava como uma espécie de denunciador, às vezes de coisas mínimas, de comportamentos que poderiam não ter grande impacto, mas era o denunciador do outro. Depois verifica-se também, nessa fase, uma ideia de a pessoa tem medo do outro, o outro é um potencial agente infeccioso e, portanto, eu quero estar longe do outro. Se o outro não tem uma máscara, eu vou reagir, se o outro se aproxima de mim, eu vou reagir. Portanto, há toda essa perda de humanidade e de perda de relação com o outro e de relação de proximidade com o outro. E depois há ainda um fenómeno por grupos. Primeiro, havia quase que um olhar de desconfiança para com os idosos, que eram aqueles que eram os maiores focos de infecção e os ditos grupos de risco. Posteriormente começou a olhar-se com desconfiança já numa fase posterior de desconfinamento, começou-se a olhar
com desconfiança para os jovens, porque os jovens cansaram-se do confinamento e, portanto, festas, ajuntamentos, violação das regras do desconfinamento que não permitiam mais do que 10 ou 20 pessoas agregadas no mesmo espaço e, portanto, começa a haver uma reação de animosidade em relação a um outro grupo etário e um outro grupo geracional. Mas aquilo que me parece é que em Portugal já se está numa outra fase. Primeiro, a epidemia já está muito centrada numa zona. Portugal está praticamente sem casos. Quer dizer, Portugal continua com bastantes casos em relação por milhão de habitantes, mas eles estão quase todos centrados na região de Lisboa e Val do Tejo. O resto do país tem apenas surtos muito localizados. E na região de Lisboa e Val do Tejo, os surtos, tanto quanto pelo menos as autoridades vão dando a entender, acabam por ser localizados, ou seja, começam a conseguir novamente estabelecer as cadeias de transmissão e, portanto, parece que já não estamos numa fase aguda de proliferação dos contágios, o que faz com que as pessoas hoje tenham cada vez menos cuidado, ou seja, parece que há um desconfinamento também na mente das pessoas e que as pessoas começam a lidar com mais naturalidade em relação à própria epidemia, à própria doença. O que se verifica agora é o início do impacto social e económico da pandemia e das medidas de contenção que foram adotadas. Porquê? Porque aquelas medidas de apoio à economia e de apoio às famílias vão cessar em breve. Portanto, os regimes de apoio ao layoff e os regimes de moratórias no apoio aos contratos, designadamente nos contratos de arrendamento e nos contratos de crédito à habitação, vão terminar. E é aí que eu acho que vai voltar a haver uma grande agitação social, porque há pessoas que vão ficar em situações calamitosas, não do ponto de vista de saúde, mas do ponto de vista financeiro, e muitas delas com possibilidade de perda de empregos, perda de casas, etc. E, portanto, parece-me que estamos, sem nos termos ainda visto livres do problema sanitário, estamos agora a ser arrastados para um outro problema, que é o problema económico e social, que não é menos grave do que o problema sanitário. Prof, obrigada. Agora nós podemos ir, acho que para a pergunta da Stephanie aqui. Como a professora observa a possível criação de arianos tecnológicos, dados avanços nas áreas da engenharia genética? Arianos tecnológicos, daí ela explica, por exemplo, como uma raça superior criada dados avanços tecnológicos da medicina e da engenharia genética. E eu já entro aqui também com uma pergunta que me enviaram para que eu fizesse para ti, que é se nós estaríamos caminhando agora mais do que nunca para a criação de pós-humanos. E esse é um dos grandes problemas que a inteligência artificial nos coloca, porque aquela ideia de singularidade e a ideia do homem a tentar superar as suas próprias limitações, que resulta da confluência desse iluminismo com uma ideia de pós-humanismo e, portanto, a tentativa de busca da imortalidade e da singularidade, associada agora à inteligência artificial e às potencialidades que a inteligência artificial nos oferece, vai de facto permitir, segundo dizem e segundo prognosticam os estudiosos nessas áreas da inteligência artificial e das ciências da computação, criar os tais homens pós-humanos, transhumanos, já não do ponto de vista natural e já não do ponto de vista da reação contra a própria natureza humana, mas do ponto de vista tecnológico, não é? E de facto há aqui um risco, que não é um risco tão despiciente como isso, de práticas eugénicas. Portanto, estes arianos tecnológicos não seriam mais do que homens manipulados geneticamente, pessoas que foram alvo de práticas de eugenia.
designadamente através da seleção de embriões, escolha das características morfológicas e genotípicas de cada um, no sentido de encontrar a pessoa perfeita que correspondesse ao tipo ideal de filho com que cada um idealizou, que nem sempre corresponde depois, ou que nem sempre pode corresponder, ou corresponde àquilo que nós idealizamos nos filmes e na literatura como a pessoa perfeita, porque já há relatos de um casal de surdos que queriam conceber um filho que também fosse surdo para que pudesse viver em perfeita harmonia com os seus pais e, portanto, há aqui uma eugenia de sinal contrário, não é? Portanto, tudo isto pode de facto vir a ocorrer e nós já temos mecanismos em termos científicos que nos permitam que isso venha que isso venha, que isso venha a existir num futuro que não me parece que seja um futuro assim tão longínquo. Mas aqui é que eu acho que o direito tem uma palavra importante a dizer, ou seja, eu não acho que o direito deva cercear a investigação tecnológica. A investigação tecnológica é boa, nós podemos aproveitar muito com essa investigação tecnológica ao nível das ciências da computação, ao nível da inteligência artificial, mas nem tudo aquilo que é cientificamente possível deve ser permitido do ponto de vista jurídico. E nós temos hoje em dia, já o exemplo, é possível fazer clonagem de seres humanos do ponto de vista científico, o direito barra essa possibilidade, porque nem tudo aquilo que é possível é válido, é bom, é desejável. E, portanto, se é possível, ou se vem a ser possível, criar esse ariano tecnológico, há aqui uma palavra que é essa a palavra que eu acho que o jurista e o direito não pode deixar de proclamar e de proclamar audivelmente, que é não é possível. É possível do ponto de vista científico, não é possível do ponto de vista daquilo que é bom para o homem, daquilo que é válido, daquilo que assenta na dignidade do ser humano. Porque a partir do momento em que nós abrimos a brecha para isto, nós estamos a abrir a brecha para o desmoronamento do próprio direito e a perda e a destruição da dignidade do ser humano. Tá certo. Prof, para finalizar aqui, só mais 3 questionamentos, tá? Primeiro, essa questão de quem pode entrar ou não na Europa a partir de agora, também seria uma questão de inclusão e exclusão, não é? Quem pode entrar e quem não pode entrar na Europa? Ah, mas eu tenho amigos que estavam prontos para estudar na Espanha, não vão mais poder ir por causa da nacionalidade, outros que estavam indo para Portugal não vão mais poder ir, pessoas que trabalham na União Europeia não podem mais voltar. Quer dizer, essa questão de quem entra e quem sai, eu acho que também é bem preocupante nesse momento, nos Estados Unidos também. Segunda, aqui, mas sobre a questão da servidão voluntária. Quando nós voluntariamente, né, como sempre disse o Rodotá, nós somos as nossas próprias informações. Quando nós voluntariamente servimos a internet, a tecnologia, com essa pandemia, se percebe que essa servidão voluntária ela se acentuou mais do que nunca, não é? Porque as pessoas estão preocupadas em sobreviver, em não adoecer, em conseguir retomar suas vidas após essa pandemia. Então, eu percebi também, e concordo com essa pergunta desse aluno, que a servidão voluntária ela se acentuou. E, por último, aqui, a questão da desinformação, esse excesso de informações, criando essa desinformação, faz com que as pessoas, pelo menos aqui no Brasil, elas estejam se automedicando. E essa automedicação, ela é muito preocupante, os médicos vêm alertando sobre o perigo de se automedicar, mas as pessoas conseguem informações em grupos de WhatsApp, em páginas de redes sociais,
e acabam acreditando nisso e acabam se automedicando, prejudicando a sua saúde. Então, essas são as. Eu acho que para fechar aqui seria interessante ouvi-la sobre isso. A questão de quem entra e quem sai dos países, a servidão voluntária e essa automedicação, essa desinformação causada pela internet, pelos algoritmos. Para fechar, então, a sua fala. Então, três aspectos distintos relativamente a quem pode ou quem não pode entrar ou sair da Europa. É um problema de direito internacional e os Estados, e aqui estamos a falar não é num Estado, mas é num conjunto de Estados que têm instâncias próprias, determinam ou não por medidas de segurança para com os seus cidadãos, quem pode e quem não pode entrar, ao arrepio daquilo que vinha sendo feito ao nível de uma lógica de globalização e, portanto, um mundo global e interativo em que cada um rapidamente poderia chegar a diversas partes do mundo. Uma nota só, a Europa não funciona como um todo uníssono. E, portanto, o que existe na Europa é a definição do espaço Schengen, ou seja, as fronteiras externas da Europa, que essas sim são reguladas pela Europa, mas depois, mesmo dentro do espaço europeu, há problemas de movimentação das pessoas. Por exemplo, hoje houve a notícia de que Portugal tinha ficado excluído do corredor turístico com o Reino Unido, ou seja, o Reino Unido definiu um leque de países relativamente aos quais, se as pessoas viajarem para esses países, depois não são forçadas a fazer 14 dias de quarentena quando chegarem ao Reino Unido. Portugal ficou excluído desse corredor seguro turístico, o que, em termos de impacto económico, os economistas calculam com cerca de 4 mil milhões de euros. 4 mil milhões de euros para o Brasil pode ser muito pouco, mas para um país como Portugal é imenso, até porque tem vivido nos últimos tempos muito alicerçado no turismo e estamos a chegar à época alta do turismo em Portugal. Isto para referir que me parece aqui claramente que há uma restrição à liberdade de circulação dos sujeitos, mas que essas restrições têm que ser definidas em função dos cidadãos e depois têm que se cumprir critérios de proporcionalidade e de tratamento igualitário entre todos os sujeitos que não podem deixar de ser tidos em conta para que as relações entre os diversos Estados possam, de facto, funcionar e que não se gerem animosidades entre os diversos cidadãos dos diversos Estados. Há aqui relações que eu acho que têm que ser tidas em conta. Por exemplo, as relações entre Portugal e o Brasil, é impensável as fronteiras de Portugal ficarem fechadas para o Brasil. E esse é um dos grandes problemas da inserção de um país numa comunidade económica e política como é a União Europeia, que não funciona como um todo uníssono, porque a União Europeia não funciona como os Estados Unidos, não é uma federação de Estados, cada Estado tem as suas particularidades, tem as suas idiosincrasias, tem as suas relações bilaterais, tem a sua história, os seus marcos culturais, os seus marcos identitários e, portanto, quebrar as fronteiras com o Brasil é impensável porque Portugal está, não só historicamente, mas atualmente, profundamente ligado ao nível do ensino, ao nível económico, portanto, é impensável e eu acho que a situação terá que se resolver o mais rapidamente possível. E depois devo também dizer que eu sei que a situação no Brasil é uma situação dramática e que a comunicação social tem referido como dramática, mas é uma daquelas situações que eu acho que os números desinformam. Porque se nós formos ver o que é o Brasil e se nós formos ver o que é o espaço da União Europeia, ou seja, a União Europeia, se nós contabilizarmos os números de mortos e de contaminados por cada país da Europa e colocarmos ao lado dos números de contaminados e de mortos no Brasil, obviamente que vamos ficar assustados com os números de mortos e contaminados no Brasil, não é?
Mas se nós virmos qual é a população do Brasil e as dimensões do Brasil, nós vamos chegar rapidamente à conclusão que os vários países que formam a União Europeia têm mais ou menos o mesmo número de habitantes que o Brasil, não é? Ou menos até, ou menos habitantes até. E o número de contágios e o número de mortes é superior na União Europeia, globalmente considerada, do que no Brasil. E, portanto, nós temos que tentar olhar para toda esta realidade que é nova e que é assustadora, com alguma parcimónia e com alguma calma, para que não se tomem medidas apressadas que, comprimindo demasiado os direitos fundamentais, ponham em causa aquilo que pode ser o futuro e que tem que ser o futuro e que tem que ser o retomar da vida depois deste primeiro susto da Covid-19. Depois, relativamente à servidão voluntária, nós de facto somos servidores da internet, no sentido de que somos nós que fornecemos os conteúdos da internet, os próprios entes dotados de inteligência artificial aprendem com base nos dados que nós colocamos a par e passo pelo mundo da web, e aqui há um aspecto fundamental, que é o aspecto do consentimento. O consentimento é aquilo que valida o tratamento de dados e o fornecimento de dados pessoais por cada um de nós, e este consentimento, para ser válido e para que o tratamento dos dados seja legítimo, tem que cumprir uma série de requisitos. E esses requisitos são requisitos de forma, mas são também requisitos de substância, e um dos requisitos de substância é que o consentimento tenha que ser um consentimento informado, ou seja, tenho que saber que aqueles dados estão a ser recolhidos e qual é o tratamento e as finalidades do tratamento. Depois, eu estou a consentir para que o tratamento seja aquele, portanto, estou a consentir especificamente para aquele tratamento e não para que depois possa haver uma utilização posterior e diversa dos dados que eu forneci. E, por último, este consentimento tem que ser um consentimento voluntário. E este consentimento voluntário estará necessariamente excluído sempre que haja uma relação de autoridade ou sempre que haja uma relação de coação. E, portanto, em muitas destas situações, por exemplo, nas plataformas de streaming que passaram a ter que ser utilizadas para ensino à distância, para o desenvolvimento das relações laborais, dependendo da forma como de quem gera, quem é o processor, quem é o responsável pelo tratamento de dados e quem é o controller, ou seja, quem é o processor, o subcontratante, ou quem é o controller, o responsável pelo tratamento de dados, dificilmente eu vou conseguir encontrar aí um consentimento válido. Porquê? Porque eu fui forçada a utilizar essas plataformas. Não estou a falar no dia de hoje, porque hoje é com todo o gosto e com toda o meu assentimento, o meu plena honra e gosto de estar aqui a partilhar estas reflexões com todos, mas no desempenho das relações laborais as pessoas viram-se forçadas e viram-se confinadas a esses meios e, portanto, a legitimação para o tratamento de dados, nesse caso, não pode ser o consentimento voluntário, terá que ser a salvaguarda da saúde pública e interesses de saúde pública. E isso depois vai implicar uma necessária ordenação das relações que se estabelecem, quem é que é o responsável, quem não é, a entidade patronal, com problemas mais ou menos complexos também do ponto de vista das relações contratuais que se possam estabelecer desse ponto de vista. Por último, a ideia da desinformação. Eu acho que a ideia da desinformação é uma ideia que nos deve levar a refletir. Primeiro porque a desinformação existe a todos os níveis, não é? Existe porque os dados são manipulados, porque a comunicação social muitas vezes também ela própria gera as chamadas fake news, porque as fake news são difundidas nas redes sociais e proliferam como fogo na floresta, mas porque as próprias instâncias sanitárias ao nível internacional são pródigas nessa desinformação, porque dizem uma coisa hoje e, se for preciso, amanhã já estão a dizer outra e contradizem-se a si mesmas, e, portanto, há uma incerteza que resulta do próprio desconhecimento sobre o vírus, mas essa incerteza é muitas vezes
acelerada e incrementada pela forma como tem sido gerida a informação aos mais diversos níveis. Isso tem, obviamente, consequências graves. Uma consequência da desinformação será a própria manipulação e, portanto, a perda de sentido democrático das sociedades e alguma limitação da liberdade de vontade dos próprios sujeitos. Portanto, mais uma vez, um atentado contra essas dimensões dos direitos fundamentais e dos direitos de personalidade, mas também pode levar depois à adoção de comportamentos de risco que as pessoas até pensam que são comportamentos razoáveis e comportamentos beneméritos. E, portanto, essa desinformação pode, em última instância, conduzir a formas de responsabilidade civil pelos danos que venham a ser causados. No que diz respeito especificamente à automedicação, há um aspecto que deve ser ponderado nessa eventual responsabilidade que venha a ser cogitada, que é, por um lado, a responsabilidade do próprio farmacêutico, porque se nós estivermos a falar de medicamentos sujeitos à receita médica, a liberação e a venda desses ditos medicamentos sem que haja o comprovativo da prescrição médica constitui em si mesmo um ilícito que pode conduzir à responsabilidade e, por outro lado, também uma ideia de autorresponsabilidade das pessoas que, independentemente da informação ou da desinformação, devem saber que qualquer medicamento implica um comportamento de risco e que, portanto, pode pôr em causa a própria vida e a integridade física do sujeito, porque o medicamento mais inócuo tem associado riscos que podem não se desencadear por referência a uma pessoa, mas desencadear-se por referência a outras pessoas. Tá certo, prof. Acho que finalizamos por hoje. Foi um prazer ouvi-la. Que seja a primeira de muitas vezes. Vamos nos encontrar no segundo semestre novamente. Quando essa pandemia acabar ou amenizar, vamos nos encontrar pessoalmente. Nós temos essas pesquisas, nós trabalhamos aqui na nossa instituição com pesquisas semelhantes e temos muito que aprender contigo. Então, mais uma vez, muito obrigada. Vamos nos encontrar no segundo semestre e depois eu envio o teu certificado e o agradecimento por escrito. E bom final de semana, tá certo, professora? Muito obrigada. Eu agradeço à professora Tami e agradeço